Graças ao Senhor, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acabei de voltar de Brasília, uma conferência nesse final de semana, e eu quero dizer para vocês que estou muito alegre, porque o Senhor está avançando em todas as regiões. Brasília é uma região que nós, vamos dizer assim, 3 conferências atrás, o Iodeu acompanhou de perto, né, havia uma certa dificuldades ali na liderança, mas semestre após semestre, quando a gente volta para lá, a gente começa a perceber progresso muito rapidamente. E isso tudo, irmãos, é por causa da palavra que o Senhor tem falado conosco. E os irmãos de lá têm procurado fielmente seguir e ruminar a palavra e praticar a palavra. Irmãos, isso tem trazido muito benefício naquela região, uma região muito grande, região 1, né? Não só Brasília, Distrito Federal, Goiás, e isso se estende para todos aqueles grandes estados, toda a Amazônia, né? Indo até Roraima, Rio Branco, quer dizer, uma região muito grande. E os irmãos precisavam, a liderança precisava ter essa unidade, essa unanimidade, que agora, graças ao Senhor, pouco a pouco o Senhor está ganhando um corpo muito sólido ali, né, que está atendendo a necessidade de lá. E isso não só lá, em todas as regiões que eu acompanho, né, o Senhor tem abençoado muito, os irmãos estão muito alegres, estão muito seguros da direção que o Senhor está nos dando, né? Então, por isso, eu queria aproveitar essa noite, como vocês estão lendo o livro sobre a Ruth. A Ruth realmente enxergou que a Noemi era a pessoa que ela deveria seguir. E se ela realmente seguisse, não apenas seguir por um período para ver se aconteça alguma oportunidade, e na primeira oportunidade que ela pudesse se casar, ela largaria a sogra, né? Não, mas a Ruth não era assim. A Ruth sabia que o Senhor estava com a Noemi e que se seguisse a Noemi, iria encontrar esse Deus, o verdadeiro Deus, servia esse verdadeiro Deus e teria a bênção, né, desse Deus. E, de fato, né, ela acabou sendo uma das responsáveis, né, ancestrais para trazer, né, não só Davi, mas Cristo é da descendência de Davi. Então, irmãos, ninguém iria imaginar que uma Ruth, uma moabita, que exatamente, olha só, exatamente da descendência de Ló, que nós estamos falando da história de Abraão, a triste história de Ló, né, com Abraão, que falando em Abraão, então vamos voltar a falar em Abraão, então, né? Irmãos, que o Senhor realmente, eu queria esta noite dizer para vocês, todos nós podemos ter a mesma experiência de Abraão, né? Só que essa noite eu queria falar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu queria ver pelo ângulo assim, que Deus, todos nós, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, né, da verdade. E que nós conheçamos o Senhor, tenhamos pleno conhecimento dEle. Mas eu pergunto, que Deus você tem? Que Deus você conhece? Você conhece seu Deus como quê? Né? Então, no tempo de Abraão, tinha-se muito pouco conhecimento objetivo sobre Deus. Abraão provavelmente vivia no mundo pagão, e claro que os homens começaram a adorar outros deuses, não é porque gostam de outros deuses, mas porque eles procuravam seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados em fazer a vontade do Deus verdadeiro, porque eles queriam, segundo a influência, eu falei na conferência, a influência de Nimrod fez com que todo mundo buscasse o seu próprio benefício, levar vantagem em cima dos outros. A lei de Gerson já foi inventada lá no tempo de Nimrod, né? Um procurando levar vantagem em cima do outro, e assim, né, assim veio a idolatria, de adorar ídolos.
E Abraão, ele foi, né, o Deus da glória apareceu a ele. E quando o Deus da glória apareceu a ele, ele conheceu o Deus verdadeiro. Ele conheceu o Deus criador de todas as coisas. Quer dizer, esse era o único conhecimento que ele tinha de Deus. Que Deus era o Deus verdadeiro, não esses ídolos que estão por aí, e Deus era o Deus que criou todas as coisas. Não é possível que não haja um autor, né, de toda essa maravilha que ele via todos os dias, o sol nascendo na mesma hora e se pondo na mesma hora, a lua saindo de noite, as estrelas para iluminar a terra de noite. Quer dizer, não é possível que não haja um Deus. Então, quando o Deus da glória apareceu a ele, ele conheceu um Deus verdadeiro, um Deus que é criador do universo. E só. Esse era o conhecimento que ele tinha de Deus, porque ele não tinha nenhuma outra fonte de conhecimento objetivo, certo? E você, hoje, você tem muitas fontes de objetivo, muitas fontes para conhecer Deus. Quais são as suas fontes que você tem, que você dispõe? Quais são as fontes? Você tem a Bíblia que está na sua mão, ó. Você tem a Bíblia que está na sua mão, né? Você tem o Senhor que invocou o nome do Senhor, que você passa a ter experiência com Ele. Eu não tenho. Você tem vários livros. Você acabou de ler um livro aqui, ó, não é? O Deus presente que se oculta. E não só ele, tem tantos outros livros. E você tem um alimento diário que você desfrutou hoje, não é? Você tem as mensagens que você ouve. Você tem a comunhão com a igreja, tem as reuniões da igreja. Não, você tem muitas fontes de conhecimento para você conhecer a Deus. É ou não é? Mas você aproveita? Você realmente aproveita? Né? Então, irmãos, por isso que essa noite eu queria cutucar vocês. Nós temos muita coisa. Precisamos aproveitar. Aproveitar. Né? Aí, Abraão, então, não teve força para sair de Ur dos Caldeus. Deus levantou uma circunstância em que o pai dele o levou para lá, né? Levou para Harã. E o pai levou a ele, a Sara e a Ló. Né? Ló sempre de tiracolo. Porque Ló era filho de um irmão mais velho de Abraão, chamado Harã, e que nasceu antes de Abraão, mas ele morreu cedo, né? E entre Harã e Abraão deve ter uma distância de mais ou menos 60 anos de diferença. E Harã morreu, deixou o sobrinho Ló, e então Abraão, né, deve ter sido recomendado pelo seu próprio pai, Tera, dizendo, por favor, toma esse sobrinho como seu próprio filho, porque já que você, a Sara é estéril, você não pode ter filho, então veio na hora certa, você fica com ele, fica com Ló como se fosse seu filho, né? E o Ló está sem pai. Então, Abraão trata como filho. Tá bom. Aí leva ele, né, a tiracolo. Aí chega em Harã, quando morreu, né, a Tera, o pai de Abraão, com 205 anos de idade. Isso tudo nós falamos na conferência. É o último versículo do capítulo 10 de Gênesis 10. Né? Gênesis 10, último versículo, se não me engano, o quê? Capítulo 11, perdão. Capítulo 11 de Gênesis deve ser versículo 32, uma coisa assim. Bom, aí, assim, Abraão saiu, ali em Harã mesmo, Deus... Versículo 32, não, bom, acertei. Versículo 32, e no versículo 1 do capítulo 12, Deus então aparece novamente a Abraão e disse para ele sair, né? Sair o quê? Sair de quê? Não, primeiro não. Primeiro sai da tua terra, da tua parentela, antes da casa do pai, e depois da casa de teu pai. Por quê? Da tua terra tem que sair de Harã. Da tua parentela tem que largar Ló. E da casa de seu pai, sabe o que é? Mas o pai dele tinha morrido. Casa do seu pai, o que é? Todos os negócios que o pai deixou, certo? Certamente o pai deixou o negócio andando ali, lucrando. E se ele continuasse ali, ele era o único herdeiro ali, né, na região, porque o outro irmão, o Naor, ficou em Ur, né? E ele estava em Harã.
Então, ele poderia ter continuado no negócio do pai, lucrando, vivendo uma vida na zona de conforto, não é isso? Mas Deus falou para ele sair de lá. Bom, aí o que aconteceu? Deus falou assim: eu te engrandecerei. Enquanto que o resto da terra, todos os homens da terra, seguindo a recomendação de Nimrod, todos os homens buscavam seus próprios interesses, não estavam nem aí para com a vontade de Deus, e todos eles queriam engrandecer o nome do homem. Isso está entendido quando o homem fez a Torre de Babel. Vocês se lembram, né? É para tornar célebre o nome do homem, que Deus que nada. Nós vamos o quê? Nós vamos mostrar para Deus, desafiar Deus, que nós vamos ser tão poderosos, né? Que nós vamos ser igual a Deus, como Satanás, quando era arcanjo ainda, disse: eu serei igual ao Altíssimo, né? Então esse coração de rebeldia, né, entrou no homem. Mas ao passo que Abraão, que não buscava exaltar o seu próprio nome, Deus exaltou a ele. Deus engrandeceu a ele. Por isso, irmão, na vida da igreja, não procure se engrandecer. Não procure você, com seus meios, seus artifícios, para tornar o grande na igreja. Quando você quer engrandecer, irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos simples. Então, não busque você se engrandecer. Então, Deus disse para Abraão: eu te engrandecerei, né? De ti farei uma grande nação, né? E todas as famílias da terra serão benditas em ti, né? E ser tu uma bênção. Daí para frente: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é assim? Irmãos, Abraão se tornou verdadeiro rei Midas. Não é? Onde ele tocava tinha a bênção de Deus, porque Deus era com ele, né? Então, irmãos, a Ruth enxergou isso, enxergou que na sua sogra Noemi estava a bênção de Deus, então seguiu essa bênção de Deus. Irmãos, graças ao Senhor, na verdade, irmão, não se trata de um homem, se trata de Deus ter um canal para ele poder trabalhar aqui na terra. Essa bênção toda que nós estamos, na verdade, nadando em bênção. Não sei se você sabe, né? Nesses últimos 1 ano, 2 anos, o Senhor só tem nos abençoado, né? A vida da igreja, entusiasmo, não é isso? Nas reuniões, a pontualidade dos irmãos tem melhorado muito, não é isso? Um ano atrás, 9h30 tinha o quê? 10, 20% de pessoas, mas hoje, 9h30 da manhã, quando estou falando reunião domingo de manhã, né? Quando chega 9h30 da manhã, eu acho que tem pelo menos 50%, 60% das pessoas, não é isso? Quando chega 10 horas, já estava completo. Antigamente, 10 horas não tinha 50%. Bom, só de pontualidade você já vê a bênção no Senhor. E esse final de semana, os adolescentes saíram com jovens, não é isso? Depois outros foram para Brasília, outros foram para não sei aonde e tal. E foi Campinas, não é isso? E tinha também reunião também em São Miguel, não é isso? E os irmãos pensavam que aqui ia vir poucas pessoas, no fim estava cheio aqui, né? Então vocês veem, o Senhor está abençoando. O Senhor está abençoando, a mão da bênção do Senhor está conosco. Mas, irmãos, isso é por quê? Porque Deus está seguindo, né? Então, se você seguir essa linha, você vai ser abençoado. Se você duvidar de ser a Noemi, será que Noemi não é? Será que eu vou me dar bem seguindo ela? Não é melhor eu procurar fazer a minha própria vida, arrumar outro marido, quem sabe, né? Eu me dê bem? Não. A Ruth enxergou que está com a Noemi a bênção. Então, você também, irmão, precisa enxergar onde está a condução do Espírito. Onde o Senhor está liderando, irmãos, ali está a bênção do Senhor. Em Filipenses, fala que a gente deve andar de acordo com o que já alcançamos. O que é andar de acordo com o que já alcançamos? Está em Filipenses 3, qual versículo? Vocês procuram para mim. Filipenses 3, né? Andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse 3,16, né? Filipenses 3,16. Esse andar de acordo, o andar stoiquel,
não é andar peripatel. Andar peripatel de manhã eu acordo, tomo café no Espírito. Isso é andar no Espírito, peripatel. Né? Quando eu vou sair para trabalhar, vou sair trabalhar no Espírito. Isso é andar peripatel. Né? Todo o tempo nós fazemos esse tipo de andar. Nosso viver todo deve ser um viver no Espírito. Mas esse andar estoiquel é diferente. Esse andar estoiquel, ele está falando de um andar coletivo. Nós, como a igreja, nós precisamos ter um andar coletivo. Não é a gente estar junto assim. Você já tem... Eu não sei... Vocês que são casais, né, um gosta de andar abraçado do lado do outro assim, ou um segura na mão do outro. Você já percebeu que se os dois não souberem andar no mesmo ritmo, fica difícil até de andar junto? Já perceberam ou não? Hein? Às vezes eu tenho dificuldade, né, com a minha mulher andando assim, tal, e de repente, opa, os passos não estão se casando, não é isso? Né? Hã? Tem que estar no mesmo compasso, senão fica difícil, né? Então, na igreja, irmão, no andar coletivo da igreja, nós precisamos ter o mesmo passo, mesmo compasso. É como se fosse uma marcha militar, né? Temos que ter uma cadência, um ritmo, né? Por isso que às vezes tem né, no militar tem algum bumbo, né? Que tem, como é que é? Você conhece, né, isso, né? Acho que todo dia vocês devem estar treinar isso, né? Então, assim, todo mundo, né, andando no mesmo ritmo, mesma cadência. Mas quem é que dá o ritmo? Quem dá o ritmo? É a palavra profética. É a palavra do Senhor dando ritmo nas igrejas. Irmão, se você achar que isso não é... Se você ainda tem dúvidas se isso é de Deus, não é de Deus, você já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Há pelo menos 1 a 2 anos você está perdendo esse ritmo que já vem vindo, sabe? E as igrejas, irmãos, que se jogaram, né, pela fé nesse andar estoiquel, irmãos, essas igrejas estão muito para frente. Então, irmãos, vamos deixar de lado nossa incredulidade. Vamos pela fé, vamos andar junto com os irmãos, sem vacilar. Se você ainda hesita, ainda vacila, quem sai perdendo é você, não são os irmãos. Porque os irmãos estão bem, estão todo mundo seguindo numa cadência. Você imagina só, irmão, se todos nós, né, desfrutamos do mesmo jeito, com o mesmo espírito, o alimento diário. Nós entramos, aprofundamos nos encargos, desde o ano passado, quando falamos do esplênquido de Cristo. Né? Nós falamos das ternas misericórdias de Cristo. Nós já começamos a todos praticarmos, parar de falar mal um dos outros, lembra? E nós começamos a suportar um ao outro em amor, aprendemos a perdoar um ao outro. Irmãos, o ambiente da igreja mudou totalmente, né? E paramos de julgar um ao outro. Na igreja, irmão, começou a se praticar mais o amor, né? mais o apoio, oração uns pelos outros. E isso trouxe o quê? Trouxe um ritmo. E nós, então, começamos daí, irmão, juntos, andando no mesmo ritmo. Aí viemos até hoje. E hoje estamos no livro de Romanos, irmão, livro de Romanos tão rico, né? Tanta riqueza que o Senhor está nos dando. Hoje ainda o irmão tinha pressa com o alimento diário, os irmãos redatores já fizeram o primeiro volume, já está pronto o primeiro volume, pediram para eu revisar as 4 primeiras mensagens que foram dadas por mim, né? Então eu tive que ficar aqui quase que a tarde inteira tentando ler tudo. Eu li todas as 4, corrigi alguns pontos, tal. Irmãos, que riqueza, né? O Senhor está nos revelando com tanta riqueza. Vocês vão esperar esse alimento para ver, viu? Porque logo, daqui mais umas 2 semanas, né? Deve estar saindo, né, Ildil? Ildil está trabalhando para isso. Isso significa, irmãos, nós todos estamos, pouco a pouco, crescendo do mesmo jeito, né? Ouvindo a mesma palavra, tendo as mesmas experiências. Você pode ir para o Acre, pode ir para o Rio Branco, você pode ir para o Arroio Chuí, você pode ir para Ponta Seixas, na Paraíba, você pode ir para... Sabe, em todo lugar, eles estão com o mesmo ritmo, todo mundo desfrutando a mesma coisa e estamos crescendo, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor.
Claro que nós precisamos, a partir dessa conferência, como o irmão disse lá, precisamos pregar mais o Evangelho, né? Esse espírito desbravador, né, do apóstolo Paulo querer, né, ir para outras frentes para pregar o Evangelho, irmão, isso tem que queimar no nosso coração, né? Bom, voltando ainda para a experiência de Abraão, que eu queria compartilhar hoje para vocês. Então, Abraão, ele saiu de Harã, ele foi até Siquém, já chegou em Canaã. Em Canaã ainda habitavam os cananitas. Deus ainda não havia expulso, né, os cananitas. Deus prometeu dar a Abraão em Siquém, aquela terra eu vou dar a ti, a tua descendência. Então, o que ele fez? Imediatamente ele levantou um altar, né? Esse altar, para mim, irmão, significa, é um marco, é um sinal de adoração ao Deus verdadeiro, e adorar e servir ao Deus verdadeiro. Então, na prática, irmãos, o que significa altar hoje para nós? Na prática, onde que se adora, onde se serve ao Deus verdadeiro? Irmãos, é na vida da igreja. Então, na prática, é como Abraão chegou em Siquém, Deus falou com ele, prometeu dar-lhe aquela terra, imediatamente fez uma terra, edificou uma torre, e ali, irmãos, demonstra que ele estava demarcando aquele território que Deus prometeu dar para ele. Esse território é do Senhor. Amém. E aqui eu vou montar um altar para dizer que eu sirvo ao Deus verdadeiro. A vida da igreja deve ser estabelecida em todo lugar onde nós vamos. Para onde você se mudar, tem que levantar logo um altar. Aqui se serve ao Deus verdadeiro. E tem uma vida da igreja, reuniões da igreja, pelo menos um grupo familiar começando, tá bom? Aí ele montou sua tenda num monte, ali perto ainda, no monte entre Betel e Ai. E ali ele edificou outro altar e invocou o nome do Senhor. Bom, esse é o sinal de que nós precisamos, em todo lugar, levantar um altar, dizer para o Senhor: Senhor, nós queremos ter um lugar aqui de adoração e de serviço a Deus, e esse lugar se invoca o nome do Deus verdadeiro. Aí então ele desceu para Neguebe, e em Neguebe encontrou a fome, e teve que descer para o Egito. Ninguém de ferro, ele ainda não tinha fé crescida, e ele então desceu, apelou para Egito. Egito tinha o rio Nilo, que ali ainda tinha muitos alimentos. Ele desceu, né, para o Nilo, para o Egito. E lá no Egito teve que mentir, porque a sua esposa, naquele tempo, não sei se vocês sabem, que no tempo de Adão, até o dilúvio, os homens viviam em torno de 900 anos. 900 anos, quase um século, 900 anos. Quase um século não, quase um milênio. 9 séculos, já pensou? E depois do dilúvio, quando no final, antes do dilúvio, Deus disse: continuamente mau desígnio do coração do homem, né? E a violência se espalhou pela terra. Deus disse: os anos dos homens não serão 120 anos. Quer dizer, Deus diminuiu, já que os homens usam o tempo para praticar o mal, usam tempo para fazer violência, então vou diminuir. Então, os anos foram diminuindo. Depois do dilúvio, no começo, algumas gerações estavam em torno de 400 anos, já caiu pela metade. Era 900, caiu para 400. E depois, mais perto de Abraão, já tinha caído para 200 anos. Tanto é que o pai Tera, pai de Abraão, viveu 205 anos. Né? E mais tarde, caiu para 120 anos, mas o Moisés já falava, lembra que o Moisés falava que quando o homem vai até, quando estiver forte, vai até 80, e olha lá, né? Então, no máximo 120, Deus limitou 120. E nós hoje, né, quando chegar realmente 80, 90, e com a medicina avançada que tem, tal, chega a 90, 90 e pouco, já está bom demais, né? Já está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho.
Porque depois disso você vai depender mais dos outros do que, né? Não vai viver com qualidade de vida, né? Só dá trabalho para os outros. Eu oro para o Senhor, não quero dar trabalho para ninguém, não. Ó Senhor Jesus. Então, os homens, naquele tempo, viviam em torno de 200 anos. E então, Abraão, então, desceu para o Egito. Ele disse para sua esposa Sara, eles saíram, lembra que ele saiu com 75 anos de Harã, e entre ele e a Sara, a diferença de idade são de 10 anos, eram de 10 anos. E ele saindo de Harã com 75 anos, ela tinha 65 anos. Só que, irmão, como o homem vivia até 200 anos, 65 é como que fosse 30 e poucos anos, entendeu? 30 e poucos anos. É ou não é? Se o homem, naquele tempo, vivia mais que o dobro do que nós hoje, né? Então, se você divide por 2, né, 65 dá 30 anos. Então, a mulher era cobiçada. Era muito bonita. A Bíblia fala que ela é muito formosa. E falaram, quando chegaram no Egito, falaram para o faraó, e Faraó logo já recebeu ela no palácio, e antes de possuí-la, Deus advertiu e fez cair a maldição na casa de Faraó. Deus não permite que essas coisas aconteçam com pessoa que ele escolhe, não é isso? Então Deus preservou, né, a Sara, e mais com essa Faraó deu muitos bens para Abraão. E Abraão saiu do Egito quase que expulso, né? Ele disse assim: vou mandar carro de xerife, vou mandar, né, exército para ver se você vai sair e te pôr na fronteira aí para ver se você realmente sai da minha terra, porque você está me trazendo muito prejuízo, só traz a maldição, né? Então sai da minha terra. Claro, eu estou brincando, mas realmente o faraó queria que ele saísse da terra, e ele saiu de lá, já era um homem muito rico. Isso é a palavra da Bíblia. Ele era um homem muito rico. Irmãos, ele tinha gado, tinha rebanhos, tinha muitos bens, escravos, escravas, servos, tal, tinha muitos bens. E o que aconteceu? O sobrinho que ele levava a tiracolos também se enriqueceu, né? Você que fica do lado de uma pessoa abençoada por Deus, você também recebe de lambuja também a bênção, não é isso? Você acaba ficando rico. Ló acabou ficando rico, né? E o que aconteceu? Na mesma terra já não cabia mais os dois. Porque tinha gado de Abraão, tinha gado também de Ló. Tinha rebanho de Abraão, tinha rebanho de Ló. E você sabe a complicação. Se você já, não sei se alguém de vocês já teve um sítio, já teve uma fazenda, não é isso? Não sei se alguém é fazendeiro aqui. É difícil numa fazenda ter gado de 2 pessoas, ou rebanho de 2 pessoas. Você tem que fazer as dependências tudo separadamente e tem que demarcar cada um para não misturar. É ou não é? É complicadíssimo. Então você precisa de muita, né, muita mão de obra, muito trabalho para separar. Né? Então não conseguiram conviver juntos. E Abraão então chamou seu sobrinho Ló, não tem mais jeito, a gente não vai conseguir habitar juntos, porque já somos muitos, tá? Para a gente não ficar brigando, né? Melhor a gente se separar. E Abraão ainda falou para Ló, você escolhe, você tem a preferência de escolha. Você escolhe a terra onde você quer ir para criar seu gado. Você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Tá? Escolhe. E Ló escolheu, sem cerimônia. Que é isso? Ló é sobrinho. O teu tio não teria preferência para escolher? Teria. Nem isso ele sabe, nem isso ele pensou, sabe? Então, assim, ele escolheu logo, eu vi a planície, escolheu a vida fácil. Foi para a planície e, pouco a pouco, caiu em Sodoma. Em Sodoma, Deus viu que os pecados dos homens estavam terríveis. Deus, então, ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus teve tanta misericórdia de Ló por causa de Abraão, outra vez por causa de Abraão. Se não fosse por causa de Abraão, Deus não teria mandado aqueles 2 anjos para salvar a família de Ló, não. E mandou os 2 anjos tentando convencer
E o Ló ainda se demorando. E os seus futuros 2 genros não acreditaram nele, em Ló. E chegou uma hora que os dois anjos falaram, não dá mais para esperar. Puxou pela mão, né, pelo braço, a Ló e a sua mulher e as 2 filhas, e saíram assim, meio que a contragosto. E os 2 anjos falaram para não olhar para trás, e a mulher tinha o coração lá, né, em Sodoma, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E eles tiveram que fugir correndo, e queria ir até as montanhas, mas não dava tempo de chegar até as montanhas, porque a destruição já tinha começado. E Ló, então, pediu para entrar numa cidadezinha, não sei se vocês conhecem essa história, entrar numa cidadezinha, essa cidade chama-se Zoar, e eles entraram na cidade para fugir logo da destruição, mas não ficaram muito tempo lá, porque, para mim, a Bíblia não registra, mas para mim é a vergonha. E teve que morar numa caverna, morou numa caverna com as 2 filhas. E com as 2 filhas gerou descendentes, que é Amon e Moabe. Esse, irmãos, é vergonhoso ter de gerar descendência com uma relação incestuosa com as 2 filhas, tá? Então, a Ruth é uma moabita, era uma moabita. Vocês estão vendo essa ligação, não? Deus quer usar a Ruth para resgatar essa vergonha. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com Ló, a Ruth resgatou. O Senhor é tão misericordioso, não é? Aí, o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho, então. Precisavam se separar? Precisavam se separar? Precisava se fossem realmente 2 rebanhos, 2 grupos de pastores, 2 gados, né? Não. Se fosse um só, não teria problema. Jacó tinha 12 filhos, mas era um só rebanho, não tinha 12 rebanhos. É um só rebanho. Nós aqui somos muitos, temos quantos rebanhos? Quantos? Você tem o seu próprio? Você tem o seu gado próprio? Seu grupo de pastores, que não se mistura com os pastores dos outros? Cuidado com isso. Olha lá. Não esteja criando o seu grupo de pastores sem comunhão com Abraão. Sabe, se não for um só rebanho, um dia vai dar problema. Vai ter que deixar o convívio. Vai ter que se separar. Não tem jeito. Nós não podemos ter 2 obras. Não podemos ter 2 rebanhos. Não podemos ter 2 gados. Nem 2 grupos de servidores separados. Esses irmãos aqui servem a mim. Servem junto comigo. Eles são diferentes dos outros. Aqueles irmãos servem outros. Irmão, não pode ter isso. Se for assim, e esses pensam diferentes, esse tem um alinhamento diferente, irmão, isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Nós não podemos ter outra obra. Nós temos uma só obra. Irmãos, e essa obra não é do Pedro, e nem do Esdra, nem do André, nem do Miguel, não é do Esdra, de nenhum, nem do Ildeu, né? Essa obra é de Deus. Irmãos, entendem? Pedro passa. Qualquer um de nós, homens, nós passamos. Mas essa obra fica. Os irmãos entendem? Eu sou apenas um servo que estou servindo ao Senhor nesse momento. Mas se o Senhor me levar, essa obra vai continuar. Os irmãos entendem? Então, nós temos que ter essa visão. Nós temos uma só obra, um só rebanho, né? Não temos grupos diferentes de obreiros, nós somos todos um só. E essa unidade, com esse ritmo do andar estoiquel, irmão, nós vamos trazer muitas bênçãos do Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor vai nos abençoar muito mais ainda. Amém? A palavra habitar juntos, em hebraico é Yashab, Yachad. Só que hoje, o meu consultor de hebraico me falou assim,
Yashab, esse B tem um som de V. Então é Yashav, Yashav, e Yachad, CH, tem som de 2 R's. Então é Yahad, Yahad. Então Yashav, termina com V. Yashav e Yahad, termina com D, né? Yahad. Então, Yashav, Yahad. Né? Tem que se tornar meio judeu, árabe, para conseguir falar essas palavras. Né? Então, tem que comer mais esfirra, né? Irmãos, graças a Deus, eles não puderam Yashav, Yahad. Mas em Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aquela palavra viva em união é Yashav, Yahad. Eles podem viver em união. Irmãos, ali ordena o Senhor a sua vida e a bênção para sempre. Então, essa unidade vai trazer muita bênção, muita vida de Deus. Irmãos, se nós realmente continuarmos assim, irmão, nós vamos rapidamente, eu creio, rapidamente sair do deserto, sair de dar a volta nos 40 anos do deserto, sair logo do deserto, nós vamos entrar num descanso de Deus rapidamente e terminar essa era, trazer o reino de Deus de volta, não é isso? Para que ficar parando, por que ficar discutindo entre nós que é sua obra, minha obra, não é isso? Isso não vale nada. Minha obra, sua obra, quando a gente morre não leva a nada. Não é isso? Tudo é do Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor. É ou não é? Amém. Bom, aí então, saindo do Egito, tal, eu quero continuar um pouquinho mais, tá bom? Pode continuar um pouquinho mais? Sai do Egito com essa bênção toda, tal. Bom, aí eu vou correr um pouquinho. Deus aparece novamente a ele, fala de novo que a sua descendência será tão numerosa como as areias do mar, e outra hora aparece a ele como as estrelas do céu. Aí Abraão ficou preocupado. Puxa, Deus esqueceu de me dar uma coisa, me dar filho, né? Ele falou tanto em me dar, prometer a minha descendência, mas não tem um filho. Vou lembrar Deus um dia desse, vou lembrar ele. Aí numa dessas conversas com Deus, por acaso tu não me deste filho? Por acaso o Damasceno Eliezer, que está na minha casa, o meu servo, ele será o meu herdeiro, será o meu descendente? O Senhor falou, não, tem que nascer, tem que ser gerado de ti. Mas o Senhor também, vou te contar, hein? Ele podia ser mais claro nisso. Se ele tivesse falado assim, tem que ser gerado de ti, da Sara, não teria problema do Ismael. Mas ele falou, tem que ser gerado de ti. Aí a pressão toda recaiu sobre a Sara. A Sara falou, agora toda a pressão é sobre mim. A esterilidade não está com Abraão, é comigo. E tem que ser gerado de ti, e agora? Eu não posso gerar nada para ti, então vou ter que dar um jeito. Aí fizeram uma boa conversa, um conselho entre os dois. Eu vou então dar a minha serva Agar, tome-a por esposa, o que for gerado é gerado de ti. Deus não falou gerado de ti, certo? E gerou Ismael. Aí, você falou em 13 anos, né? Deus, por 13 anos, Deus não apareceu a Abraão. Né? Aí, quando apareceu novamente em Gênesis 17, primeira coisa que Deus disse, sabe o que ele disse? Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Pela primeira vez, Deus se identificou e disse para ele quem ele era. Ele disse, eu sou El Shaddai. Eu sou poderoso, mas todo suficiente. Eu sou suficiente para você. Tudo que você precisar, você precisa, para cumprir minha promessa, precisa gerar um filho de ti, mas a Sara não pode dar filho, mas eu sou todo suficiente. Peça para mim,
Peça para mim. E eu posso fazer. E para mim, irmão, todo o suficiente ali é o Shaddai. Então, isso que eu não sei se você está percebendo, pouco a pouco apertando você, hein? Eu quero saber que Deus você tem. No final da reunião, no final da mensagem, eu vou passar um papel, você vai escrever o Deus, qual é o seu Deus. Tá? Você vai dizer qual é o Deus que você conhece. Tem experiência. Tá? Então, assim, o Deus é o Shaddai. É como se fosse hoje, em todas as famílias, não tem um provedor? Numa casa, o marido é provedor. Às vezes a esposa é provedora, né? Que provê toda a necessidade da casa. Às vezes os dois são, não é isso? Então, em todas as famílias, nós precisamos de provedor, não é isso? Provedores. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu sou seu provedor. Eu sou teu marido. Tudo que você precisar, fale comigo. Fale comigo. Precisa dar um jeito aí, fazendo do jeito de vocês, artifício humano. Fale comigo, eu sou o provedor. Por que eu estou ousando falar de Deus provedor? Porque quando, vocês se lembram, quando ele levava Isaac para oferecer Isaac perguntava, o menino perguntava no meio do caminho, pai, onde está o sacrifício? Onde está o animal? O que ele disse? Deus proverá. Vocês entenderam ou não? Ele entendeu que Deus era seu provedor. Deus provê tudo que o homem precisa. O que você está precisando agora? Está impossível de acontecer? Deus proverá. Deus é El Shaddai. Então ele conheceu Deus como Deus El Shaddai. Então agora eu vou mostrar um versículo para você que você acho que nunca percebeu que esse versículo está na sua Bíblia. Êxodo 6. Êxodo 6. Versículo 2. Versículo, Êxodo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Se você procurar nos Strongs, esse Deus Todo-Poderoso aqui é o Shaddai. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Esse versículo está na sua Bíblia. Sabia, não? Abraão, Isaque e Jacó. Richard, você sabia disso? Abraão, Isaque e Jacó não conheciam esse Deus como Jeová. E, por sinal, esse Jeová está muito mal transliterado. Não sei de onde saiu esse Jeová, né? Sabe como é que era no original? Jeová, ou o Senhor aqui, você percebeu que o Senhor aqui está tudo em letra maiúscula? Quando na sua Bíblia está tudo em letra maiúscula, refere-se a um nome de Deus, nome especial. Esse nome especial de Deus contém 4 consoantes. Sabe o que é consoante, não? Você pega o nosso abecedário, tira as 5 vogais, que é A, E, I, O, U, o resto é tudo consoante, tá? E as consoantes precisam de vogais para conseguir serem pronunciadas, não é isso? Então, só que o nome do Senhor só tem 4 consoantes, não tem vogal nenhuma, tá? Então, essas 4 consoantes, em hebraico é Yud, He, Vaf, Rei. Transliterando para o nosso abecedário, nosso alfabeto, seria YHWH. YHWH. Fala agora, leia para mim. E agora? Leia para mim, como é que você lê? YHWH. Sem vogal.
Esse era o nome do Senhor, sabia? Esse nome esse nome é o nome do Senhor na sua relação com o homem. Esse nome apareceu quando o homem apareceu. Porque em Gênesis 1, 2, ali era o Senhor, Deus, apareceu só Deus, né? E Deus é o Deus Elohim. Elohim é o Deus criador. Deus criou todas as coisas, Elohim. Mas quando chegou a aparecer o homem, ele começou a aparecer como o Senhor, que é YHWH. E agora, como é que a gente lê, né? E qual o significado disso? Vou explicar um pouco para vocês. Essa pronúncia correta, nem os judeus sabem. Sabe por quê? Porque os judeus, de um certo tempo para cá, acharam que pronunciar esse nome, que é santo demais, é tomar o nome do Senhor em vão, que é ferir o terceiro mandamento. Tomar o nome do Senhor em vão. Então, eles não pronunciam esse nome de jeito nenhum. Não pronunciam esse nome. E quando chega na Escritura, chega esse nome, YHWH, sabe o que eles veem? Eles veem Adonai. Adonai é o Senhor. De outra forma, Adonai. Tá? Então, eles não pronunciam YHWH. Tá? Ó Senhor Jesus. Quem teve a ousadia de perguntar o que significa esse nome? Foi Moisés. Êxodo 3. Vocês nunca viram que estava na Bíblia de vocês, né? Moisés é ousado, né? Ele pediu até para ver a glória do Senhor, né? Aqui, ó. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, onde Deus apareceu a ele numa sarça, naquele monte. Disse Moisés, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles vão me perguntar: morri de mim. Quem que te enviou, rapaz? Então você sabe o nome dele? Qual é o nome dele? Quem te enviou? O Senhor respondeu. Ele pensou que o Senhor não ia responder. O Senhor respondeu: eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse YHWH significa eu sou o que sou. Sabe o que é isso? Ele está em tudo. Ele é tudo. Ele está hoje, ele estava ontem, ele estará amanhã. Ele vive de eternidade a eternidade. Não só em termos de tempo, ele preenche o tempo todo, mas em termos de espaço, ele também preenche todo o espaço. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Todas as coisas positivas, eu sou. Vocês se lembram em Efésios capítulo 1, versículo 23, que diz: a igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem é esse que a tudo enche em todas as coisas? Eu sou. Vocês entenderam? Eu sou é aquele que enche tudo em todas as coisas. Amanhã, irmão, tudo desaparecerá. Ficará só eu sou. Amém? Eu vou dizer mais uma coisa boa para vocês. Esse YHWH, sendo alfabetos hebraicos, cada alfabeto tem um número. Y, na verdade, é Yud. Yud corresponde ao número 10. E H, ele é rei. Rei
corresponde ao número 5. E o W, ele é Volvo, corresponde ao número 6. E o último H é 5, como eu disse. Então, ele é 10, 5, 6, 5. 10, 6, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Por que essa sequência é importante? Os cientistas descobriram que na molécula do DNA humano, você sabe que a molécula do DNA tem uma dupla espiral, não é isso? Vocês já viram esse desenho, não? Uma dupla espiral, duas espirais que correm juntas. E tem o quê? Estão interligadas, né, por pontes, tá? E essa dupla espiral contém todas as informações genéticas do seu pai e da sua mãe. Sabia disso? Por isso que tem você. Então, essa dupla espiral contém todas as informações genéticas do seu pai e de sua mãe. E essas pontes que interligam essas duas espirais, elas acontecem no intervalo. Vamos dizer, a primeira ponte está aqui, tá? Aqui são duas espirais. A primeira ponte está aqui. E a outra ponte. Esse aqui são a dupla espiral, tá? Essa espiral que desce. A primeira ponte está aqui. E a distância entre a primeira ponte e a segunda, aqui contém 10 informações genéticas. 10 informações genéticas. Aí está a segunda ponte. Da segunda ponte para a terceira ponte, tem 5 informações genéticas. E de terceira ponte para a quarta ponte, tem 6 informações genéticas. E dessa para outra, tem 5 informações genéticas. E daí para frente, essa sequência continua. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Irmãos, Deus colocou uma assinatura no homem, no corpo, na molécula do DNA do homem. Se você perguntar por que é só consoante e não tem vogal? Porque se ele colocar outros vogais, não teria esse 10, 5, 6, 5. Vocês entenderam? Precisava ser essas 4 informações, porque Deus fez... Você sabe que todo quadro famoso, Picasso, por exemplo, não tem uma assinatura de Picasso? Deus criou você, até o homem biológico, até esse corpo biológico, para Deus é uma obra-prima. E Deus assinou. E a assinatura do autor dessa maravilha, ele assinou no seu DNA. Dá para passar esse vídeo ou não? Vamos ver. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Ele tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Esse não é o número da Mega. Não é o número da Mega. É muito melhor que o número da Mega. Bom, vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma. 4 letras. Em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Bom, em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem um Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Então, a gente não escreveria assim, 1 mais 1 igual a 2. Se a gente estivesse falando em hebraico, a gente escreveria assim, A mais A igual a B, que é 1 mais 1 igual a 2. Ou B mais B é igual a D,
que é 2 mais 2 igual a 4. Ou A mais B é igual a C. 1 mais 2 igual a 3. Seria isso. Ou seja, as letras valem números mesmo. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha. Adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Ele deixou o nome dele lá dentro. Isso é impressionante. Agora, vamos lá. Vamos procurar um ateu para perguntar sobre o que ele acha disso. E ele vai responder o seguinte: foi um acaso. Agora, vamos pegar um matemático, um estatístico, e vamos perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter sido um acaso. Isso é fácil para o matemático calcular. E adivinha qual a resposta? É praticamente zero. 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 É impossível. Como é que pode o pessoal lá... Vamos supor que o pessoal inventou a história da Bíblia. E, de repente, eles já conheciam o DNA e colocaram o nome do Criador do Universo como o que eles tinham visto dentro do DNA. Não. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia ter um presente maior para deixar para um filho do que ter a assinatura do Criador dentro de nós, né? Vocês perceberam que ele, como judeu, ele não falou nenhuma vez o nome. Ele só fala assim, nome do Criador, Yud, né, Rei, Vá, Rei. Né? Não pronuncia, porque eles têm maior medo de pronunciar esse nome, por ser esse nome, né, considerado muito santo. Bom, então, onde eu quero chegar? Irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão... Por isso que desde a conferência eu saí de lá, falei, Senhor, quem sou eu, quem é o homem, para ter tanta consideração por mim? Deus tem tanta consideração por você. Não é esse sentimento? Nós somos realmente algo do centro do propósito de Deus. Até no nosso corpo, esse corpo que vai para o pó. Vai para o pó. Mas, irmãos, mas esse corpo é importante, porque esse corpo trabalha em nós hoje, naquilo que Deus está querendo fazer de maior maravilha desse universo, que é tornar-nos, irmãos, essa obra-prima, infundindo em nós, através da justiça, infundindo em nós a sua santidade, e pela sua santidade nos tornar a glória de Deus. Quando isso acontecer, até esse corpo que tem a assinatura de Deus vai ser trocado por outro corpo totalmente de Deus. Não precisa nem ser assinado, porque é totalmente de Deus. É totalmente o corpo da glória. Irmãos, esse é o Deus que você tem, esse Deus que eu tenho. Abraão conheceu Deus, o Deus verdadeiro. Vamos enumerar. Abraão conheceu o Deus verdadeiro. Abraão conheceu, né, o Deus criador do universo. Abraão depois conheceu El Shaddai, Deus todo-poderoso, provedor, né? E Abraão, o quê? Conheceu pela experiência. Quando a Sara não podia dar filho, Deus prometeu-lhe um filho e Sara se engravidou. E depois, na hora de oferecer Isaac, e o Isaac praticamente reviveu. Então, Abraão conhecia Deus como o quê? Romanos 4, dá uma olhada. Romanos 4. Versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Ele creu em quê? Ele creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa explicação de Deus, vamos dizer assim, essa característica de Deus, ele obteve pela experiência. Não teve nenhum livro que informasse a ele. Não teve nenhuma fonte de informação externa, ele obteve pela experiência. Então, agora você pega um papel e escreve que Deus você tem.
Você consegue imaginar que Deus você tem? Tenta mentalmente pôr um papel. Que tipo de Deus eu tenho tido experiência? Que Deus Ele é? Tentou? Tentou escrever? Não saiu nada, né? Não saiu nada. Então. Graças ao Senhor. Mas nós estamos tendo experiência do Eu Sou, do El Shaddai. Nós estamos tendo experiência de Deus que vivifica os mortos. Estamos tendo experiência de Deus que traz existência às coisas que não existem. Oh, nós temos experiência toda vez que invocamos esse nome maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Não é isso? Temos experiência de trazer a humanidade perfeita de Cristo na nossa vida diária, no relacionamento. Irmãos, pode escrever sim. Essa noite que chegar em casa, escreve tudo isso. Você vai ver que maravilha que esse Senhor é para você. Tá? Então eu quero terminar isso hoje à noite aqui, só para dizer, irmão, nós precisamos aprender a ler a Bíblia e aprender a desfrutá-lo. Não apenas, nós temos muitas fontes de informação externas, né? Nós precisamos ter experiências internas, precisamos ter experiência subjetiva, conhecer esse Deus verdadeiramente, certo? Irmão, isso tem que mexer com nosso casamento. Vocês todos aqui são os irmãos, de certa forma, os irmãos líderes da igreja. Vocês têm que ter bom testemunho no casamento. Como é que vocês vão pregar o evangelho lá fora? E se esse evangelho que você fala que é o poder de Deus não foi poderoso para mexer no seu casamento? Como é que eu vou pregar esse evangelho? Né? Primeiro tem que mexer no seu relacionamento familiar, não é mesmo? Né? Tem que mexer com o seu relacionamento com os irmãos aqui, ó, com os irmãos. Por que você tem problema com esse e tem problema com aquele? Ora, se esse evangelho que pregamos não tem poder para resolver esse problema, então estamos falando uma mentira. Então, mas se você reconhece que é poder de Deus, então você não está aplicando certo. Ou uma coisa ou outra. Ou o evangelho é uma farsa, ou você não está aplicando certo. Eu acho que farsa não é. Então você não está aplicando certo. Não é mesmo, irmãos? Vamos restaurar tudo. Restaurar nosso casamento. Restaurar nosso relacionamento com os irmãos. Restaurar nosso relacionamento na família, né, na vizinhança, no trabalho. Tem gente que fala que o trabalho não é igreja. Não, no trabalho eu posso brincar com o meu chefe, posso entrar na carne, né, com meus colegas, não tem problema, não. Tem problema sim. Tem problema sim. No trabalho você tem que viver no Espírito também. Né? Então, em todo lugar, irmãos, nós vamos santificar esse Deus, nós vamos glorificar o nome de Deus. E essa palavra que nós estamos ouvindo, irmão, tem que ser aplicada no nosso viver. Tem que mexer conosco. Né? Esse Deus que a Ruth buscava e ela achou, e você tem. Só falta aplicar direito. Vamos aplicar direito? Jesus é o Senhor.